Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. Para que serve a cultura, para que a queremos e que lugar reservamos àqueles que a produzem e aos tantos que a defendem? Cultura e património é o tema de reflexão que o Fronteiras 21 propõe esta noite. Vamos conversar sobre o que é cultura. É aquilo que herdamos ou aquilo que conquistamos? E o património deve ser o quê? Deve ser propriedade ou deve ser emoção? E que papel cabe a cada um de nós? E o que é que devemos àqueles que produzem cultura e aos que preservam património? O primeiro lugar da reflexão que a RTP3 e a Fundação Francisco Manuel dos Santos propõem para pararmos é este sítio onde nos encontramos, o Teatro Thália, onde nos encontramos todos os meses há tanto tempo e nunca paramos para olhar para a sua história. O Teatro Thália foi um lugar importante da cultura de Lisboa no século XIX, até que um incêndio o transformou numa ruína durante mais de um século. Ele foi mandado construir pelo Conde de Farrobo. E vamos perceber porque é que este nome também é importante mais daqui a pouco, porque esta tarde convidámos um dos arquitetos que fez o restauro do espaço, o arquiteto Gonçalo Birne, para vir aqui ao Thália e nos contar o que era este espaço antes do restauro, e ele fez uma visita pelo lugar, uma visita que foi acompanhada pela jornalista Catarina Dias Ribeiro. A fachada neoclássica é o que desde logo sobressai no Thália e rapidamente encontramos semelhanças com o Teatro Nacional Dona Maria II. Semelhanças que não são coincidências, já que a primeira renovação deste teatro esteve a cargo do mesmo arquiteto italiano. Muito tempo depois, arquiteto Gonçalo Birne, foi em ruínas que encontrou este sítio. Desde o final do século XIX, um incêndio tinha completamente destruído o teatro. E, como ficou abandonado, a erosão foi-se aumentando até há cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, quando fomos contactados. Portanto, quando aqui chegou, percebeu logo que tinha um grande trabalho em mãos. Sim, mas com uma ruína que era, por outro lado, fascinante. A ruína transmitia ainda uma expressão extremamente dramática do espaço original, mas, além disso, muito acentuada pelo próprio processo de erosão do teatro, não? A questão era, o ministro Mariano Gago não tinha um programa, queria, no fundo, aquilo que nós estudamos, que foi um espaço polivalente que pode servir um pouco para tudo, não? Desde atividades do Ministério até a abertura à cidade, como já é hoje em dia, como concertos, programas de televisão, etc. Não? Os arquitetos Patrícia Barbas e Diogo Lopes foram os seus parceiros neste projeto de recuperação. Falamos do edifício do século XIX. Como é que conseguiram encontrar um equilíbrio entre a história e a contemporaneidade? Eu creio que houve um consenso total entre os arquitetos nesse aspecto e que tem a ver com a obra que se punha aqui. Tem os pés no passado, tenta interpretar, perceber o que é esse passado, mas ao mesmo tempo tenta, no seu reuso, na sua utilização atual, introduzir essa noção de contemporaneidade. Mas isso é uma condição do próprio ato de criação cultural, do qual a arquitetura também é uma dimensão cultural e artística, que é as decisões de quem está por trás, de quem escreve, de quem compõe música ou de quem faz um projeto, têm sempre a ver com ter raiz no passado, mas recriar qualquer coisa do seu tempo. E isso é contemporaneidade. Era nesta sala que o primeiro conde de Farrobo, proprietário deste teatro, dava as suas extravagantes festas. É, aliás, daí que vem a expressão forró bodó.
É assim, arquiteto Gonçalo Virne, grandes festas? Sim, de facto a expressão vem daí. Só que as festas que eram dadas aqui normalmente eram grandes espetáculos ligados à ópera, à música. O Conde Farrobo era o diretor do Teatro de São Carlos e, portanto, a sala estava claramente dividida em dois espaços. Deste lado era o espaço do palco, que tinha as suas cortinas, tinha a boca de cena, tinha a estrutura para manipular, que era em madeira, e para manipular os cenários. Deste lado estava o público, com uma plateia e com 2 pisos, 2 ordens de pequenos camarotes à volta. O que é curioso é que este espaço é maior do que este. Hoje em dia, como tudo o que era madeira ardeu e ficaram apenas estas paredes extremamente expressivas e que são um testemunho, no fundo, do tempo do Conde Farrobo, do século XIX, eu diria de um romantismo, por outro lado, neoclássico, e com aquilo que é o reuso hoje, que é precisamente, e às vezes é invertido, está a orquestra a fazer um concerto deste lado e o público daquele lado, ou está uma conferência, etc. Do abandono à nova vida, o pouco que restava do Teatro Thália mantém-se hoje de pé, recuperado para que não se perca no tempo, para que seja espaço de usufruto, património de todos. E este é um património onde nos encontramos mensalmente para pensar. E hoje pensamos precisamente sobre património e cultura. São convidados do Fronteiras 21, Teresa Calçada, a comissária do Plano Nacional de Leitura 2027, uma mulher que durante tantos anos semeou bibliotecas por um Portugal que era deserto delas. António Filipe Pimentel, diretor do Museu de Arte Antiga, há mais de 9 anos, creio eu. Foi um homem que nos pôs também, ou que nos ajudou, ou incentivou a pôr o Sequeira no lugar certo. Teremos tempo para falar sobre isso. Rui Horta, que é coreógrafo, bailarino, encenador. Ele é, sobretudo, e muito o homem que dirige o Espaço do Tempo em Montemor, um velho, e é um projeto que faz todo o sentido que seja também hoje discutido aqui. Também um outro homem com muitos ofícios. Ele é escritor, ilustrador, músico, cineasta, produtor de cerveja. Olá, Afonso Cruz. Olá. Boa noite, obrigada a todos por estarem aqui. E o que vos pedia, numa primeira ronda de conversa, porque temos outros desafios e outros acrescentos para pôr aqui em cima da mesa para esta reflexão, a partir até da história do Teatro Thália, que foi uma ruína dentro de Lisboa durante mais de um século, qual é a nossa obrigação em relação à história, ao passado e à cultura que nos chega hoje, seja em que plataforma for, seja palavra, seja pintura, seja uma tela, sejam pedras. Teresa Calçada, o objetivo que temos em relação à cultura é preservá-la e admirá-la, ou ela deve ser vivida e adaptada em todas as formas? É preservá-la, é continuá-la, é ser simultaneamente um defensor e um produtor de cultura. E essa ideia de, por um lado, preservar e, por outro lado, produzir, é até muito contemporânea, porque hoje, dadas as plataformas, e nomeadamente as plataformas digitais, muitos de nós também somos produtores, mas é só conhecendo a história e sabendo que isso quer dizer, penso, guardar bem, preservar bem a memória que nós nos construímos. Eu acho que a ideia de memória é muito importante aqui, porque o presente, que de algum modo contém o futuro, contrariamente a uma ideia que nos últimos tempos, porventura, dominou um pouco a nossa vida, precisa dessa construção que é a história, exatamente para se reconstruir, de algum modo, aquilo que o arquiteto dizia em relação ao Espaço do Thália, que é ser capaz de compreender o espírito do tempo, quer o tempo passado, quer o tempo presente. Mas isso implica algum conhecimento, algum estudo, alguma valorização das artes, das letras, das ciências, para que essa compreensão exista e não seja só entretenimento. Certo. Rui Horta, porque só guardamos aquilo que amamos, não é? Sim, guardamos melhor aquilo que amamos, sem dúvida. Às vezes guardamos melhor, coisas que com alguma ambivalência. Já agora aproveito uma correção, Ana. Montemor o Novo,
no Eu Alentejo. disse Montemor Sim, Velho, desculpe. Nós estamos sempre a Montemor receber cartas para Montemor Novo, Montemor Velho. É essa relação, É uma olha, relação que temos. entre o velho e o onde há um novo. excelente festival que é o Sitmore, que nós gostamos muito Sim. também. Quer dizer, na verdade, nós amamos aquele património porque fala-nos de longe, fala-nos de trás e, de facto, há um elemento de conservação e nós, por exemplo, desde há 19 anos, quase 20 anos no convento, não temos feito outra coisa senão ajudar a conservá-lo. Caiu uma abóbada há pouco tempo que despoltou aqui uma tensão muito grande, também com um lado positivo, que parece que agora talvez se recupere o património, as coisas estão a mexer, mas a verdade é que há um elemento de conservação, claro, ou seja, desentupir caleiras antes do inverno, mudar as telhas, substituir janelas que estão empenadas, no fundo manter aquele claustro habitável, etc. Mas depois há um elemento, no nosso caso, por exemplo, de produção artística do mais experimental que há. E coabita perfeitamente num espaço monástico, num convento, porque aquilo que era um espaço de reflexo, digamos, de recolhimento e de meditação e com uma relação com o divino, é agora um espaço que também tem um claustro interior, depois tem zonas espaçadas e tem uma relação com a criação artística. Portanto, há um claustro de comunicação entre os vários artistas que estão, pois cada um tem a sua atomização em zonas separadas. Portanto, sim, coabita muito bem. No nosso caso, até é muito extremo, porque coabita com as vanguardas. O espaço do tempo faz viver a história. António Filipe Pimentel, e os museus são espaços de vida ou são espaços de memória só? Não, os museus são espaços de vida. Aliás, são exatamente isso mesmo, são espaços de vida. Porque o museu é uma instituição contemporânea exatamente por isso, porque o museu destina-se a propiciar a experiência individual, destina-se a propiciar a paz, a tranquilidade e o sentimento do privilégio, digamos assim, que cada um de nós tem com a beleza, com um tempo que para, digamos assim. Porque, e respondendo um pouco à sua pergunta, o passado enquanto tal morreu, inexoravelmente, não é? Quer dizer, portanto, nós somos o presente e somos o futuro que construímos a cada momento que passa. Sucede que, para construirmos o futuro, nós próprios, enquanto indivíduos, precisamos da memória e da memória crítica. Sem memória não conseguimos ter crítica, não conseguimos tomar decisões, precisamos da raiz, dessa identidade da raiz. E o museu é exatamente ao contrário, por exemplo, de um sítio patrimonial que cristaliza o tempo e nos fornece uma espécie de viagem no tempo. O museu é exatamente o contrário. É um local de criação contemporânea permanente, em tudo, porque expõe objetos que descontextualiza, não é? E, portanto, ao descontextualizá-los do local de origem e da sua situação original, está a criar sobre eles uma nova noção interpretativa que é contemporânea. E depois o modo como os expõe, como o restauro que faz e que produz conhecimento sobre a obra e que a põe em condições de excelência, tentando travar a erosão do tempo, tudo isso é um ato de criação contemporânea, tal como a iluminação, a forma de o expor, as narrativas que constrói, a sequência das peças que constrói, é sempre um território dinâmico. Precisamente por isso é que a palavra museu, como a palavra universidade, é hoje muito generalizada e talvez convenha saber o que é um museu a sério e o que se chama de museu, mas pode não ser. Mas é muito importante porque o passado só existe e só releva por causa da criação contemporânea que nós sobre ele fazemos. Afonso Cruz, e quem escreve livros, quem ilustra ideias, quem conta histórias com sons, com músicas e quem realiza histórias com imagens, está a construir futuro ou a construir passado para o futuro guardar? É o quê? Sim, as duas coisas são essenciais para a humanidade e para a cultura, porque nós precisamos efetivamente da memória e, por outro lado, da ficção, sabendo que muito da criatividade vive precisamente à conta da destruição de um certo passado, de algumas ideias feitas, há sempre uma certa ruptura e há inclusivamente ruínas que nós não queremos ver restauradas. Como, por exemplo, o Trump ou o Bolsonaro. São pensamentos que já estão mais ou menos em ruínas, mas que foram restaurados agora de uma nova maneira, agora com uma nova capa, que é o populismo. E de certa maneira, é uma coisa deste tipo, mas num sentido negativo. Nem todas, como dizia, nem todas as ruínas valem a pena ser restauradas. Outras sim, e até nos comovem e
provoca uma urgência. Elas não merecem ser restauradas, algumas, mas é importante que não nos esqueçamos delas. É importante não nos esqueçamos. Porque a memória é que as evita também, claro, não é? Claro, exatamente. A importância da história. E, claro, é essencial. E até porque as ruínas são uma espécie de memento mori, elas acordam-nos para a vida, precisamente porque nos recordam da morte. Até os edifícios mais imponentes acabam por ter o seu tempo, ou melhor, o seu tempo de vida. E remete-nos para essa efemeridade. Então, sim, eu acho e toda a criação é um jogo entre a memória, precisamente, entre aquilo que aprendemos, aquilo que temos dentro de nós e aquilo que podemos criar a partir desses mesmos elementos. Mas a memória é matéria-prima, obviamente. Muito bem. Mais tarde ou mais cedo, nesta discussão, era inevitável que entrasse ou a política ou o dinheiro. Ele vai entrar a seu tempo, mas vamos acrescentar pontos de vista a esta nossa conversa. Vamos falar do valor da cultura e das artes, da contribuição que ela tem para a sociedade, da relação que tem com a educação, de como dela depende também, e com o poder económico. Reconhecemos mais e melhor o valor das artes e da cultura, mas Portugal continua ainda muito abaixo da média europeia no que toca ao investimento. O que é então cultura? Para que saibamos em que é que deve investir-se. Para que servem as mais diversas formas de expressão artística e por que é que isso importa? A Joana França Martins foi à procura de algumas respostas. Retiramos a memória coletiva dos museus, deixamos de ouvir as orquestras, fechamos os palcos e apagamos as palavras dos livros. Tu podes recordar tudo, mas não podes inventar, tu não podes mudar o que está escrito, não podes! Não há espetáculos nem festivais de música, de literatura ou exposições. Não há monumentos nem património cultural. O que resta é uma sociedade descalça de qualquer conversa ou diálogo, de ideias, imaginação, de criatividade e pensamento. O que resta é uma sociedade vazia, oca, sem presente e muito menos futuro. O que é a cultura? Para que servem as artes e as mais diversas formas de expressão artística? E por que é que isso importa? A cultura é, de alguma forma, um património que pode ser descodificado, interpelado, questionado, mas, acima de tudo, tem que ser tornado acessível. A arte tem que ser tornada acessível, mas também tem que ser promovida, protegida em toda a sua liberdade. Saber ouvir. Não só opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, como também ter curiosidade por assuntos diferentes. É uma forma de entendermos o mundo e de nos entendermos a nós próprios enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Uma sociedade instruída do ponto de vista cultural, necessariamente, saberá responder melhor a desafios, saberá melhor posicionar-se no mundo. Damos valor à cultura e às artes como intrinsecamente damos valor à vida. O impacto é amplo e mensurável na saúde, no bem-estar, na educação e na economia. É fundamental reconhecer que as artes e a cultura são um recurso nacional estratégico e na base deste compromisso cultural está a educação. As áreas do conhecimento estão todas muito estanques e separadas. As pessoas são encorajadas a saber muito sobre uma área muito pequena. Eu acho que isso não ajuda a comunicar e a estimular a curiosidade e a imaginação das pessoas. Francisco Barros está a terminar medicina no Porto. Para ele, as artes e a cultura são um escape da realidade profissional e académica. Habituado e criado num ambiente de estimulação às artes e à cultura, não recusa que na acessibilidade está também o custo. Eu, como estudante, ainda tenho um limite bastante baixo. Os livros no nosso país são caríssimos. É muitas vezes mais barato comprar um autor português traduzido em inglês do que comprá-lo na língua original. Isto, para mim, não faz sentido nenhum. Acho que as instituições culturais hoje estão muito mais alerta para a questão da acessibilidade, da inclusão, da pluralidade de públicos, da democratização do acesso à cultura. Pede-se, exige-se mesmo a concretização desse fenómeno, que é a aproximação das pessoas à cultura e às artes. Na procura, que está a crescer, é preciso que a oferta cumpra também essa missão de serviço público. Concertos gratuitos ou exposições gratuitas em espaços públicos e muito frequentados são esforços interessantes, se calhar não suficientes. O Estado existe para garantir
ao máximo de portugueses e de uma forma democrática aquilo que só seria acessível a alguns com mais possibilidades financeiras. Pareceu-me ouvir alguém clamar, não durmas! No teatro nós estamos habituados a trabalhar à escala humana. A quantidade dos 100 mil por ano é fantástico, mas ganhar um novo é absolutamente incrível. A Dona Alzira veio cá pela primeira vez através do projeto Primeira Vez, ver um espetáculo ao Teatro Nacional. A Dona Alzira mora há 50 anos na Rua Augusta, aqui a 200 metros. Durante 50 anos, todos os dias via o Teatro Nacional e pensava aquilo que pensam a esmagadora maioria dos portugueses, não nos enganemos, que é que bonito, que importante, não é para mim. Tiago insiste que não é preciso convencer os portugueses da importância da cultura, da importância da criação artística, mas é preciso sim torná-la um hábito. Eu acho que a nossa identidade, a nossa individual e como cidade, como região, como país, felizmente evoluiu imenso. Eu acho que existe a intenção, não é? Mas o mundo é feito de boas intenções, não é? Aquilo que sabemos que é importante passa a ser importante no nosso cotidiano e não só no cotidiano dos outros. Há mais museus e mais galerias de arte pelas cidades e de forma descentralizada. Cresceu o número de visitantes nas exposições, nos teatros, a atração pelos concertos e festivais disparou. Mas Portugal é ainda dos países da Europa que menos gasta em financiamento cultural. O escritor francês André Malraux dizia que a cultura não se herda, conquista-se. E por isso a pergunta que agora se impõe é: por onde continuamos? Estávamos a falar sobre as relações dos portugueses com o passado, com a cultura, com o património. Vamos olhar brevemente para números, antes de retomarmos a conversa. O número de visitantes em Portugal, visitantes de museus, aumentou 70% em 5 anos. Passou de 10 milhões em 2012 para 17 milhões em 2017. E utilizamos o ano 2017 porque é aquele sobre o qual conseguimos números para vários aspectos da cultura. O número de museus também aumentou em Portugal, de 345 para 430 museus. Os visitantes nacionais, víamos ainda na parte anterior deste quadro, são a maioria, embora se esteja a registrar um aumento do número de visitas de turistas. O que vemos aqui são os 5 museus mais visitados em Portugal e este ranking inicial é liderado por museus privados. Só temos o Museu Nacional dos Coches, uma propriedade pública, na lista dos 5 mais visitados em Portugal. E, de facto, os espectadores portugueses preferem os festivais de música, a música ao vivo. Vamos ver como isso reforça a participação e a procura dos portugueses por cultura. Temos 7 milhões de espectadores em concertos, 2 milhões e meio de idas ao teatro, 1 milhão e 200 mil em espetáculos de variedades, 1 milhão de pessoas assistiram a espetáculos de música ou teatro com multimédia, 433 mil assistiram a espetáculos de dança e só 45 mil foram à ópera. Eu retomo a conversa com os convidados deste Fronteiras 21 para dar a palavra precisamente ao António Filipe Pimentel. No início deste programa, ouvimos na reportagem contar a história da Dona Alzira, uma senhora que viveu 50 anos, ou que vive há 50 anos na Rua Augusta e que nunca tinha entrado no Dona Maria II porque achava que aquilo não era para ela. E o Museu Nacional de Arte Antiga, pela sua direção, também pegou em réplicas de quadros e foi pô-los na rua. Porquê que os portugueses não vão ao teatro, não vão ao museu? Também não é para eles? É um patamar de cultura que não está a ser ensinado? Que não estamos a aprender a apreciar? Bom, eu penso que essa é globalmente uma das razões, porque não é só a Dona Elvira que não vai ao Teatro Nacional Dona Maria II, não é? Há muito mais gente que não vai, como há muito mais gente que não vai aos concertos e como há muito mais gente que não vai aos museus. Embora, na verdade, existe também o lado contrário, ou seja, a Dona Elvira já foi ao Teatro Nacional Dona Maria II, não é? Dona Alzira, perdão. E o mesmo acontece, por exemplo, quando se referiu à questão das réplicas do Museu Nacional de Arte Antiga na rua, na zona, enfim, do Chiado, grosso modo, o projeto Coming Out, com o famoso episódio da apropriação de 4 dessas réplicas para serem levadas para Almada. Foi muito interessante. Mas foi roubo?
Não, eu acho que não foi roubo, que foi não custa-me usar a expressão roubo, até porque achei a maior das graças, devo dizer, e porque acho que, na verdade, foram eles que cumpriram melhor a essência do projeto, que foi levar a arte às pessoas. Porque houve outros desaparecimentos, para não usar a expressão roubo, que foram mais dolosos, porque seguramente, aliás, de um ou do outro, eu até sei, curiosamente, onde é que se encontram, e foram apropriações para uso próprio. E ali não, de facto, foi muito engraçado. Não só teve graça a forma como foi feito, porque um deles tiveram à espera de horas para roubar o retrato do Senhor de Noailles, do Largelière, da parede da Polícia de Segurança Pública, portanto eu acho que só isto é uma pérola, mas levaram, parece por coisa do Arsène Lupin, ou dos tempos, enfim, em que Coimbra tinha graça, mas porque fizeram com o objetivo de dizer nós também temos direito à beleza. E até deve dizer-se uma coisa, depois mais tarde essas réplicas sobrantes foram vendidas em benefício da aquisição da subscrição da pintura de Sequeira, e a única que foi devolvida foi exatamente a que tinha sido levada para a margem sul, a sobrevivente, digamos assim, e já agora, Epurcoso foi o retrato do Conde de Farrobo pelo Domingos António de Sequeira. Curiosamente, a história tem graça. Mas isto para dizer que depois, mais tarde, se fez uma visita de rappers da margem sul ao Museu Nacional de Arte Antiga, e eles, de facto, nunca tinham vindo. E eu, na altura, falei com o presidente da Junta de Freguesia do Laranjeiro, pedindo-lhes para virem a Lisboa, para virem ao museu, que eu teria muito gosto em os receber, e até tinha organizado uma visita que depois seria uma parte no museu e outra parte no Teatro Nacional de São Carlos. Foi difícil de fazer, porque de facto as pessoas têm essa barreira ainda de que é uma barreira social, uma barreira sociocultural e uma barreira física de espaço, do espaço do território onde as pessoas se movem. Aqueles jovens, curiosamente, nunca quiseram dar a cara, e eu que adorava conhecê-los, está a ver. E, portanto, há um caminho ainda muito grande a andar nesse sentido. A propósito deste tema que o António Filipe Pimentel lança aqui, que é a questão das periferias e da forma como a cultura, Rui, vamos então a Montemor, o novo, a forma como a cultura pode ser e deve ser descentralizada e como ela pode ter uma utilidade económica. E nós não costumamos falar disso, não é? Costumamos vê-la como um peso, como uma responsabilidade, com aquela conversa dos subsídios. A cultura pode ser outra coisa. Não. Lá ver, é evidente que a cultura em si é um fim, quer dizer, o homem é culto desde que iniciamos o nosso percurso civilizacional, somos cultos, temos o outro, estamos na relação com o outro. Mas, digamos, eu defendo mesmo isto, digamos, sem qualquer fim utilitarista, mas de facto a cultura hoje, nas sociedades com um setor terciário muito grande, em que nós fundamentalmente mudamos as coisas de um sítio para o outro, a cultura gera muito emprego, a cultura tem um grande impacto no desenvolvimento local. Por exemplo, em Montemor Novo, no nosso caso, nós temos um impacto muito grande na própria cidade. Sei lá, nós recebemos 400, 500 artistas por ano, servimos 10 mil refeições, geramos muita empregabilidade local, etc. Mas eu penso que é muito importante, nós nunca sabemos verdadeiramente o valor da cultura, entre aspas, mas é um discurso que falta à cultura. Nós sabemos o valor da indústria automóvel, por exemplo, mas também hoje já começamos a perceber que na Europa a cultura gera mais, se calhar, que a própria indústria automóvel. Os estudos apontam todos para que, como há uma grande empregabilidade neste setor, e se gera muita empregabilidade, este setor começa a ser um setor também muito robusto. Mas para mim a grande questão, e pronto, Montemor Novo é um caso paradigmático, porque nós temos uma cidade que ela se define hoje também muito pela cultura, pela sua imagem e pela sua, digamos, não é só pela sua imagem, por aquilo que é o seu desígnio, por aquilo que é o seu dia-a-dia, mas aquilo que parece importante é que a cultura é um grande fator de qualificação humana e do cidadão. E no país em que vivemos, obviamente isso vai representar dinheiro no final do percurso, mas de facto em sociedades cada vez mais complexas, sociedades que não pararam de se tornar complexas, sobretudo desde a Segunda Guerra para cá, em que a própria economia é uma teia inteligente, é difícil descodificar o nosso mundo. Aqueles de nós que conseguem descodificá-lo são os que vão conseguir tirar proveito disso, não vão na corrente, não vão no mainstream, mas vão utilizá-lo. E a cultura é realmente um fator enorme de qualificação, de agilidade mental, de abertura de horizonte e, portanto,
eu acredito imenso, e a arte em si, com o segundo olhar que a arte traz sobre as coisas. Nós há pouco tivemos, por exemplo, no convento da Salvação em Montemor, aliás já foi no Novo Espaço, nós saímos do convento, estamos temporariamente noutro sítio, por exemplo, o Delfim Sardo a falar, fez uma masterclass para um grupo de 18 jovens que estavam com residência no fim de semana e teve um dia a falar sobre artes visuais e sobre, por exemplo, o Velázquez, o bobo de aquela vacina, que é assim uma história fantástica, que tem aquele olhar turvo. Bem, estes jovens ficaram com uma enorme percepção do que existe atrás de uma obra de arte. Foi fascinante e tenho a certeza que quando forem a um museu veem aquilo de outra maneira, mas sobretudo este segundo olhar vai treiná-los para um segundo olhar sobre tudo e uma segunda percepção, uma percepção mais fina sobre aquilo que é o processo da vida e da sociedade hoje em dia. E isso vai-lhes dar um patamar acrescido de competitividade. Portanto, nesse aspecto, a cultura é fator de qualificação gigantesco para o nosso país. E não é que este seja o discurso primeiro da cultura, porque eu, por exemplo, acho que a cultura também é um enorme fator de coesão social, é uma cola, que é muito importante hoje em dia, e para não falarmos dos populismos, a cultura acredito que é no fundo o que nos vai juntar em momentos difíceis, mas sinto que de facto também é um fator de qualificação gigantesco, não é? A cultura e o livro, e a Teresa Calçada costuma dizer que a cultura e a educação são muito mais baratos do que os seus opostos, não é? Que a ignorância? Da ignorância. Sim, são. É porque não é fácil olhar para isso de um ponto de vista económico, ou não é imediato, mas é exatamente isso que é, e em particular num país como o nosso, com poucos antecedentes de formação, de qualificação, de capacitação, de literacias. Pode parecer para o público uma palavra que não se autodefine muito bem, mas é muito importante compreender que literacia é compreender, embora tenha começado por ser ler e escrever, hoje, dada a complexidade das sociedades em que vivemos, se estende, nomeadamente ao mundo digital, e é essa qualificação, essa estreita relação entre a educação e a cultura que vai permitir formar o gosto. Porque não pode haver o gosto pela cultura se nós não temos qualificação. E dessa qualificação, dessas literacias, a primeira de todas, que deve obrigar os Estados a preocuparem-se com isso como uma política pública, como é a política de vacinação ou a da energia, é garantir o acesso de todos à literacia básica, ao ler e ao escrever. Até porque nós vivemos um paradoxo, que é esta sociedade parece que precisa menos do ler e do escrever, por força das tecnologias, mas reparem como nós não podemos hoje, ninguém pode deixar de usar a palavra escrita, falada, e isto é no seu básico. Claro que depois há uma qualidade acrescida que vem com a literatura, porque ler e escrever não é o mesmo que literatura. Literatura é uma qualificação da própria leitura que traz um acrescente que muitos de nós ainda não experimentámos, mas que alguns de nós, como é o caso do Plano Nacional de Leitura ou dos planos de bibliotecas, querem permitir o acesso a essa experiência maravilhosa, cultural, que tem muitos anticorpos hoje nesta sociedade muito rápida, que vive a um ritmo louco e que confunde o que é o tempo necessário para usufruir daquilo que aqui se convenciona chamar cultura, no qual se inclui o uso da palavra e, em particular, do livro, seja ele em suporte de papel ou noutro. E na proteção daqueles editores e livreiros, de que ainda não falámos aqui como agentes culturais importantes, que suportam essa cultura, que se não suportam, contrariam a noção de cultura mais fundamental, que é humanidades e liberdade. E essa ausência de humanidades, de liberdade na nossa relação com o mundo e com os outros é autocondenatória. Não pode falar-se de cultura se essa qualificação nos tempos de hoje não permitir o acesso a todos. Eu termino já fazendo nota que
esta dificuldade, e é por isso que temos indicadores pequenos nos museus, embora com mérito hoje subiram muito, tomara que noutras áreas subíssemos o mesmo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do acesso, mas essa dificuldade é sobretudo uma dificuldade social. Nós vivemos uma sociedade muito desigual, Portugal é uma sociedade muito desigual e a cultura está, de facto, intimamente ligada aos recursos de que a sociedade, individual e coletivamente, dispõe. E é por isso que os indicadores sempre estão associados. Lemos mais quando estamos em condições sociais melhores, quando a nossa família, as nossas condições, os nossos hábitos são economicamente, socialmente mais favorecidos, e isto é uma condenação que alguns de nós temos que contrariar com muita determinação, e que é verdade para as artes, para as letras, para o teatro, para os livros, para os editores, para os livreiros, porque realmente é um fator de desenvolvimento económico e de coesão social. Como a Teresa me dizia numa das conversas que tivemos para preparar este programa, as famílias preocupam-se em ir, em sair para fazer, em sair para conhecer, e se calhar havia de ser bom de vez em quando ficar. Para estar em conjunto, e aqui, evidentemente, o livro é um elemento que é menos atrativo imediatamente. É daqueles casos em que precisas mesmo de aprender a ler, a escrever, a ler bem, a ler continuadamente, a teres algum treino para ganhares o gosto, e muitas vezes hoje, nesse tempo, nesse espaço, nesse espaço do tempo, no tempo do espaço, nós, nas relações sociais, em particular nas famílias, praticamos pouco isso. Vamos parar, em vez de hoje sairmos, vamos ficar aqui a brincar, a usufruir da palavra. A palavra é um objeto maravilhoso. É, porventura, dos mais maravilhosos objetos culturais. Tem uma plasticidade, uma polissemia, uma dimensão tão brutal que é um desperdício não estar algum tempo com essa palavra, e ainda por cima, há bocado tu falavas das questões civilizacionais, a perda da palavra, se imaginamos, é pior que um filme de terror. Já imaginaram o que é perdermos o valor da palavra? Porque ela é fundadora desta civilização tal como a temos. Da civilização do verbo, então nós temos que a proteger. E com isso, evidentemente, todos aqueles que são da cadeia do livro e da palavra, e da palavra escrita, da palavra falada, desta plástica que vem com este maravilhoso material. A Teresa falou-nos aqui da importância dos editores, dos livreiros, Afonso Cruz, mas de facto hoje, e no ritmo em que vivemos, toda a gente escreve. Se calhar demasiadas pessoas escrevem, e não será adquirir cultura, não será tempo bem emprego, ler tudo aquilo que nos aparece impresso. Como é que sabemos? Como é que escolhemos hoje? Eu queria dizer umas coisas, porque é muito importante sublinhar o que o Rui disse em relação à arte, que não ser utilitária, por um lado, mas ter algumas consequências, ou seja, muitas vezes ser muito mais, gerar mais emprego e mais lucro do que muitas áreas que são bandeiras nacionais, seja o têxtil, o calçado, a restauração, a hotelaria, e já se fizeram vários estudos sobre isso. Eu creio que o primeiro até foi feito pelo Vítor Gaspar, depois pelo Augusto Mateus e depois pelo Jorge Barreto Xavier. Creio que o último terá sido feito por ele. E não há um estudo sobre um impacto secundário da cultura, o que é que realmente, o que é que as pessoas beneficiam, por exemplo, o que é que os serviços beneficiam, ou uma cidade pode beneficiar se tiver uma componente cultural muito forte, mas é muito importante ter isso presente, que não é meramente um desperdício de dinheiro, pelo contrário, é um investimento muito mais seguro do que em muitas outras áreas.
não sendo, e sublinhando também, a função da arte. Portanto, a questão não é ser utilitária, não é para gerar dinheiro, mas acaba por acontecer e ainda bem. E depois, claro, também a ignorância que nos custa muito caro, mesmo para as coisas que nos já são oferecidas. Por exemplo, quando nós temos uma natureza belíssima, se não temos cultura para a preservar, o que acontece? Com as construções imoderadas dos anos 90 nas praias algarvias, etc., acabamos por destruir até essa coisa que não é preciso ser construída. Então é muito importante ter cultura em todos os aspectos, em todas as áreas profissionais. Eu costumo brincar, porque há muito pouco tempo tive uma história com um ladrão que era pouco culto e por isso não conseguia roubar como deve ser. Para ser um bom ladrão, para se entrar num museu e escolher os bons quadros, não é? Para roubar os bons quadros é preciso alguma cultura. E se um ladrão não a tem, enfim, vai levar as piores coisas. E é um pouco como a escolha que estávamos a falar. Eu entro... Nós agora, Bom, eu não tenho muito esta noção dos tempos. E às vezes dizem-me que agora toda a gente escreve. E eu fico contente, porque o meu avô aos 12 anos teve que começar a trabalhar. E, portanto, se calhar nem para ler teve muito tempo. Então eu fico contente que as pessoas tenham tempo para ler, para escrever. E se toda a gente escrever, ótimo. Eu acho que nem toda a gente vai escrever muito bem. Isso é outra coisa. Mas não me importa nada que as pessoas escrevam, muito pelo contrário, eu acho muito bom. Agora, com a massificação e com a oferta que temos, realmente é muito difícil escolher alguma coisa numa livraria. Mas mais porque as coisas estão juntas. Eu antes acreditava que entrava numa livraria, tapava os olhos e levava um Dostoiévski para casa. E hoje entro numa livraria, tapo os olhos e levo a Dieta da Lua. Mas não tanto porque sejam piores as edições, não, porque hoje temos muito mais obras de Dostoiévski. Mas quais são os parâmetros? Há umas décadas, se calhar, saberíamos que é obrigatório ler os clássicos. Dávamos um pontapé na gramática e ouviríamos a falta que o latinzinho faz. Hoje é o quê? Ser culto é o quê hoje? É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Sim, continuamos a ler os mesmos clássicos. Ainda que tenhamos sempre alguma miopia histórica em relação a isto. Achamos sempre que aquilo que é contemporâneo não tem o mesmo valor enfim, porque não temos essa distância crítica, não temos a distância do tempo, esse crivo, então achamos que as coisas de agora não são tão valiosas quanto... E que se resume, na verdade, a um princípio que corresponde a uma frase de Jules Renard, que dizia que o artista é como o porco, só é apreciado depois de morto. E os escritores, etc., quer dizer, sim, tornam-se canónicos, tornam-se realmente grandes escritores, já depois desse crivo do tempo, especialmente depois da morte. Um pouco como aos santos também na igreja, etc. Mas eu acho que sempre foi muito parecida a nossa relação com os livros e com a cultura. E também sempre foi um nicho, no caso dos livros. Um nicho. Deixem-me acrescentar a esta conversa uma pergunta do Tiago Martins. É um dos jovens que lançaram muitas perguntas para o site do Fronteiras 21 nos últimos dias, e é uma pergunta que eu acho que gostava de vos ver aos quatro a responder. O Tiago Martins é aluno da Escola Superior de Teatro e Cinema, está aqui connosco, ele é de Coimbra, veio estudar para Lisboa e a preocupação dele tem a ver com a forma como o nosso território é tão irregular, tão diferente e injusto na distribuição da cultura. Olá, Tiago. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, muito obrigado por todo este enriquecimento, acho que é ótimo. A pergunta vai um bocadinho neste sentido, que é como é que eu, enquanto indivíduo que sou de Coimbra e que moro numa periferia, agora estou aqui em Lisboa, como é que eu posso sintonizar-me com os meus pais, com os meus avós, com os meus amigos que vivem nessa periferia, onde a cultura muitas das vezes não tem tanta expressão como numa zona mais de cidade, que é a zona onde neste momento eu estou. É essa sintonização que tento ao máximo perceber de que forma é que eu consigo sintonizar-me em vários aspectos. Tiago, porque sentes que quando vieste para Lisboa, quando saíste de Coimbra, passaste a ter acesso a uma riqueza de património e de cultura
que te permitiu olhar para o mundo de uma forma que se calhar Coimbra não teria permitido se lá tivesses ficado fechado, é isso? Coimbra em si é a cidade, mas a periferia é onde eu vivo, possivelmente não. E quando nós falamos de cultura, eu acho que é este enriquecimento imaterial que a cultura nos traz. Como é que este enriquecimento cultural e material que nos ajuda na nossa vida, no nosso dia-a-dia, como é que nós conseguimos passar este enriquecimento e este imaterialismo que esta cultura nos traz para pessoas que não têm tanto acesso. António Filipe Pimentel, eu queria que fosse o primeiro a responder, precisamente porque fez parte da comissão científica que levou a Universidade de Coimbra a transformar-se em património da humanidade. De repente temos ali uma centralidade tão grande de cultura, o mundo a aceitar que sim, e na periferia um jovem que nos traz esta sensação de falta, não é? De ausência de cultura. Eu estava a ouvir o Tiago e a pensar numa coisa que talvez seja ainda mais complexa do que isto, porque as coisas não se dividem exatamente como idealmente, até porque seriam mais fáceis de resolver se nós tivéssemos um centro organizado e uma periferia ou sucessivas periferias que esse centro, entretanto, contaminaria. O que acontece é que o próprio centro é culturalmente muito fraturado e as periferias, às vezes, são contaminadas. Eu acho que essa questão da sintonia que colocou se coloca também em toda a parte e, sobretudo hoje, quando se está a falar da cultura, e estava a ouvir a questão do livro, por exemplo, ou a questão do bailado, ou a questão dos concertos, há um problema que me parece que importa ser entendido. Por exemplo, ali naquele gráfico estava uma percentagem brutal de consumo de concertos. E eu estava a pensar, mas aqueles concertos vão seguramente o Rock in Rio ou o segundo concerto do Rachmaninoff para piano e orquestra. Está tudo dentro do mesmo bolo. E não é, porventura, a mesma coisa. Porque o que acontece é que eu acho que é muito diferente falar na democratização da cultura do ponto de vista da garantia do acesso à cultura ou uma cultura que se democratiza no sentido negativo, banalizando-a. O livro depois já só é consumido se for em banda desenhada, os maias já só são lidos como uma telenovela com quem consome a história, quando o sentido da cultura é outro. A cultura serve-nos para nos elevar e para nos aproximar e para nos fazer respirar. É exatamente, há um trecho que eu sempre cito e que é pouco atentado, que é a carta do Papa João Paulo II aos artistas. Tem a chave, para mim, da importância económica da cultura. Porque o que ali é dito é que os artistas, depois, evidentemente, as questões teológicas, mas na essência, é dito que a arte serve para a humanidade respirar. Porque a humanidade precisa de respirar como compensação do esforço, porque a vida é difícil e dura. E nós, para aguentarmos o esforço, precisamos das pausas da respiração. Ora bem, isso significa que a pausa tem um valor económico fundamental, porque permite a conservação do esforço. E essa pausa faz-se pela elevação. E é exatamente por isso que a literatura existe. Nós todos devemos saber ler, escrever e ter literacia, mas a literatura é um patamar diferente. E é efetivamente muito importante, e concordo, que é bom que as pessoas todas escrevam, porque escrevam com a potência de escrever literatura, seja ela boa ou má, como é bom que as pessoas toquem um instrumento. E depois, evidentemente, há um grupo de concertistas, e dentro desses concertistas há os virtuosos, que são menos. Mas porquê é que as pessoas não vão dançar? Porquê é que as pessoas não vão fazer teatro? O teatro, por exemplo, tem componentes fortíssimas de segurança, de garantia, de autoestima, de ser capaz de enfrentar um auditório. É utilíssimo como instrumento. Nós somos altamente conservadores no sentido pior da cultura, porque, na verdade, continuamos a ensinar às nossas gerações o trivium e o quadrivium exatamente como aprendiam os nossos bisavós e trisavós e tetravós. Não é muito diferente, tirando os conteúdos que são ministrados e que são evidentemente atualizados, pois com certeza que a física e a química que são hoje dadas são diferentes das que são dadas há 50 ou há 100 anos, mas a estrutura de ensino mantém-se desde o princípio do século XIX igual, e a sociedade mudou muitíssimo. E é isso que é fundamental para criar as tais pontes. Essas pontes têm que ser feitas levando a beleza, estimulando e fazendo perceber que a cultura é um caminho difícil, exatamente como o desporto. É um caminho de esforço, mas é o esforço que, a partir de certa altura, compensa e dá prazer. E quanto mais esforçada, maior o prazer. Por isso é que o Dostoiévski é, de facto, maravilhoso,
ou essa, ou um grande escritor. Por isso é que a palavra é tão importante e a eufonia da palavra, como é dito. E a palavra é o recurso mais económico que existe. E como é que nós desperdiçamos algo que é verdadeiramente tão económico quanto isso? Bom, nós tivemos um tremendo corte neste programa e eu tenho mesmo que apelar ao vosso poder de síntese, porque ainda há duas histórias que eu gostava que fossem contadas aqui neste programa, mas tinha-vos pedido a todos um olhar sobre esta pergunta, Rui. Não, sobre esta tua pergunta, que acho interessantíssima, até porque eu vivo e decidi há 20 anos, depois de ter vivido em Nova Iorque, em Munique, etc., viver em Montemor Novo, conheço bem este drama, tenho 3 filhos que foram e sei como é que voltam e devo dizer que a primeira coisa para essa sintonização é conseguir que os jovens regressem. Porque as pessoas gostam mesmo de voltar à sua terra, tem que haver condições. E a partir do momento em que existe este regresso, vai haver disrupção, movimento e vai haver uma dose de proatividade que vai agitar essas comunidades. Depois também te gostava de dizer que há aqui uma esperança, que não está, é uma espécie de bela adormecida, não está acordada, mas que há. Ou seja, nós em 300 municípios, ou 300 e poucos municípios, temos 150 teatros recuperados ou construídos de raiz, à espera de cumprir a sua missão. Imagina, e que na minha opinião, isto já está provado há mais de 20, 30 anos, foi a grande inovação do Jacques Lang no final dos anos 80. Para falar de números, dou-te um exemplo do que é um número mesmo. No tempo em que eu vivia em Munique, a grande preocupação era que havia 40 mil bilhetes ou 35 mil bilhetes para o teatro e para os teatros em Munique e havia jogos ao sábado à noite do Bayern na Allianz Arena. Então percebia-se que havia ali públicos. O grande problema dos teatros e do futebol é que eles jogavam para os mesmos públicos. Ou seja, os que vão ao futebol vão ao teatro. Estás a ver? Entendes? Portanto, esta disrupção, esta noção de que nós podemos mudar as coisas, para mim, em relação à macrocefalia do nosso país, que é um país jacobino, centralizador, que Lisboa é o sítio do poder e o Porto, o novo sítio do poder, etc., faz com que nós esqueçamos completamente estes equipamentos e esta questão do interior. E, portanto, o teatro no centro no interior há sempre duas grandes estruturas, que é a autarquia, obviamente, e a escola. São, assim, os 2 grandes pilares. Mas o teatro, no centro desta vida, onde estão as empresas, onde estão as associações, de uma constelação virtuosa, pode mudar muita coisa. Teatros, bibliotecas, toda essa vida, para mim, é uma via do desenvolvimento. Portanto, eu sou muito militante nisso e acredito que vai ser preciso reavivar os teatros municipais. Teresa Calçada e Afonso Cruz, eu peço-vos que fiquem para a próxima ronda, temos mesmo de avançar. Hoje faz um mês que ardeu a Catedral de Notre-Dame e vamos ver em França como é que ultimamente se pensou uma forma de recuperar património. O país tem 5.000 imóveis históricos que estão em risco de ruína, ameaça de ruína mesmo, de desmoronamento ou de incêndio, que acontece nesta altura sobretudo em igrejas. Emmanuel Macron implementou recentemente um loto do património. É um jogo de sorte e de azar, como temos o Totoloto, mas as receitas revertem para a reabilitação de lugares históricos. A correspondente da RTP em França, a Rosário Salgueiro, conta-nos um desses casos, de um lugar que está a receber verbas deste jogo. Voilà, allez-y. Jérôme abre a porta do que resta da igreja da abadia de Longnes-sur-Mer, no norte de França. Dedicada à Virgem Maria no século XII, pelo então rei de Inglaterra e também duque da Normandia, é contemporânea de Notre-Dame. O monarca entregou-a depois de construída a monges beneditinos. Il reste que le cœur de l'église, donc il reste que ça, que la partie qui est orientée vers l'est, vers la résurrection, vers l'espérance. A desesperança da capela e de todos os edifícios que constituem a abadia começou com o conflito entre protestantes e católicos no século XVII. Acentuou-se com a Revolução Francesa. As abadias foram encerradas, os sacerdotes expulsos e os edifícios vendidos a privados. Et c'était un bâtiment agricole à cette époque-là. Donc l'idée c'était de stocker le foin ici. Le propriétaire de l'abbaye avant voulait la déplacer pierre par pierre en région parisienne. Et il y a une loi qui est passée en France en 1913 pour protéger les monuments historiques qui a interdit ce genre de choses. Et donc l'abbaye était considérée monument historique à partir de 1913. Voilà, donc ça c'est... Desde 1964, a abadia foi comprada pelo pai de Jérôme, que tenta dar-lhe nova vida. Quel est le problème qu'on a ici? Les murs partent un petit peu comme ça, et vous allez voir des fissures à droite et à gauche, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de structure au-dessus qui permet de tenir le bâtiment.
Donc l'idée, c'est de remettre un toit au-dessus pour à la fois pouvoir l'offrir aux visiteurs et puis stabiliser ces fissures. Voilà ce sur quoi donc on va mettre des vitraux ici, sur les 3 sorties qui sont là. On va nettoyer ça, ça va être refait, on va changer des pierres. Et l'idée, c'est vraiment que le public puisse entrer ici. Et si on peut faire des cérémonies religieuses ici aussi, pour restaurer tout ça, de l'ordre de 750 000 €. Dinheiro que a família não tem, mas espera conseguir em parte ou na totalidade com o loto do património. On va voir si le loto du patrimoine fonctionne bien, si les Français jouent beaucoup. Jogo de sorte e de azar impulsionado por Emmanuel Macron, com vista a ajudar a reconstrução de edifícios históricos previamente selecionados. Et donc avec le loto du patrimoine, on pense changer un vitrail ici, changer les 3 autres qui sont dans le champ, qui sont de l'autre côté. O loto do património anda à roda uma vez por ano. Tem jackpot de 15 milhões de euros. O de 2019 vai contribuir para a reabilitação de 18 imóveis em perigo, como abadias, igrejas, castelos e mesmo moinhos de vento. A venda dos bilhetes do loto do património começa em julho. O número premiado será conhecido a 15 de setembro. Uma parcela das vendas dará nova vida à abadia de Longnes-sur-Mer, na Normandia, perto das praias onde os americanos desembarcaram há 75 anos. La fin des travaux, c'est dans 2 ans, parce qu'ils nous ont demandé de faire quelque chose rapidement, en 2 ans. Donc on est en train de travailler, on a déjà eu une première réunion de chantier, on en a une autre le 23 mai prochain, pour avancer sur les travaux. Em 2 anos, Jérôme conta receber ainda mais visitantes, como este grupo que passeava pelos jardins durante a reportagem da RTP. On vient régulièrement voir ce bâtiment, parce que c'est splendide. Il y a une architecture, une construction architecturale qui est magnifique. Il y a des clés de voûte, des entredosses magnifiques. Olhamos agora para outra forma de arte e vamos contá-la com Bordalo II. Ele transforma lixo em arte e utiliza o espaço público, às vezes invade-o. Estes artistas de street art tomam conta das ruas, das fachadas de edifícios e em Portugal e no estrangeiro. Este Bordalo II defende que a cultura é um bem que deve estar ao acesso de toda a gente e por isso ele utiliza a rua e diz que não deve haver limites à criação artística. Foi à volta destes temas que andou a conversa com a Raquel Amado, uma conversa a que vamos assistir agora. É por entre tintas e plásticos que Bordalo II se move. Do lixo, cria obras de arte. Em cada animal, uma chamada de atenção. É dessa forma que materializa as causas que defende. Eu acho que é interessante agarrar num monte de resíduos que já não ia ser nada naquele momento e, pelo menos durante um período de tempo, passar a ser algo de novo. Quando já não havia esperança para esse material. Não tem que ser uma crítica, mas é uma chamada de atenção o tempo inteiro, sem dúvida. Sim. Isso é uma das coisas que para mim é importante com o meu trabalho, é falar sobre essa questão, sobre a produção excessiva, sobre o consumo. As obras saem deste ateliê para as ruas, muitas vezes para fachadas de edifícios abandonados, fazendo de cada recanto museu a céu aberto. É assim que entende a arte e a cultura, livres de acesso a qualquer um. Ser culto ou a cultura é aquilo que engloba tudo aquilo que nos faça pensar e saber sobre o passado, para que o presente seja sustentável, para que possa existir futuro. Eu acredito que a cultura e a educação deva ser de graça, não é? Deve estar ao alcance de todos. E com isto não digo, então não se devia pagar bilhetes nos museus. Acho que se devia pagar, se calhar, um valor simbólico, porque todos nós temos a ganhar em ter uma sociedade instruída, educada e culta, não é? E para isso, Bordalo II defende o papel da arte pública, aquela que se torna identidade artística de um país, que se ergue aos olhos de toda a gente e que vive com o sabor amargo da efemeridade. É uma coisa que acontece com toda a arte pública desde sempre. Os mármores vão se desgastando, o bronze vai ganhando verdetes. Eu acho que é interessante essa evolução que uma obra de arte possa ter, acaba por fazer com que ela faça mesmo parte do tempo no geral, não apenas de um momento, mas do tempo. Eu não levo essa questão das coisas não durarem para sempre como uma facada no meu coração. Nós não duramos para sempre. Eu acho que o que fica é a ideia das peças e aquilo que é documentado. São já 150 as obras criadas, onde usou 50 toneladas de materiais reutilizados. Tem trabalho em 23 países
acredita ser possível mudar consciências através da sua arte. Teresa Calçada, a efemeridade é uma característica da cultura ou ela pode perder-se no tempo? Tem efemeridade, tem o contrário da efemeridade. Sempre houve imensas formas de arte, umas mais efêmeras, outras. A street art, agora que nós falamos, sempre houve, com formatos diferentes, mas era a arte de rua, como aliás foi aqui dito. Há artes que têm uma natureza mais duradoura, não é? A palavra escrita, por exemplo, tem uma consistência, mas nem por isso deixa de haver autores que foram muito importantes no seu tempo e morreram. De repente ninguém lê aqueles autores e vice-versa. Portanto, é da natureza de tudo aquilo que é a produção humana, esse jogo entre o efêmero, que muitas vezes se torna permanente como efêmero, que é outra característica, não é? Eu acho que hoje muitas das nossas cidades, maiores, mais pequenas, têm respostas culturais como nunca houve, umas mais efêmeras, outras mais consistentes, umas que requerem um público mais qualificado, outros que requerem aquilo que eu chamava há bocado o entretenimento. Sempre penso, acontece que a forma como nos cultivamos, a forma como aprendemos a ler a história ou a ler o mundo, fazem de nós um leitor diferente, um leitor do mundo diferente. E é isso que quer a educação, quer a cultura devem preservar, a capacidade de fazer uso e tornar-se sujeito leitor ou sujeito culto, porque sem conhecimento nós estamos muito próximos da barbárie. Rui, o que é que vos move para defender lugares, para defender artes, para defender cultura, para defender produção e conhecimento? O que é que vos move a todos? Eu acho que nós acordamos cada dia com alguma coisa para fazer e eu penso que, no caso dos artistas, é uma questão mesmo de criar quase do ponto de vista vital, porque eu acho que se os artistas não criarem, provavelmente vão adoecer, ou vão morrer, ou vai desacontecer qualquer coisa. E é importante, eu aliás estava a gostar desta pergunta do efêmero, e esta questão do efêmero, por exemplo, é muito interessante, porque na dança nós somos o efêmero. No teatro, a arte ao vivo, a live art em si, ela é efêmera. E ela, por isso mesmo, tem um valor ideológico muito importante numa sociedade onde tudo se compra e tudo se vende. Porque eu posso ter um livro que leio quando quero e compro, eu posso ter um quadro na parede que vejo, mas, inclusive, uma peça de música eu consigo reproduzi-la num CD, por exemplo, mas o espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, é uma espécie de contrato que é feito com o espectador, fica na minha memória a responsabilidade de me lembrar daquela peça. E isso, num tempo que vivemos hoje, é um valor quase revolucionário, é um valor muito importante de autorresponsabilização. E eu penso que esta questão da criação é de uma vitalidade enorme, mas porque sei que não teremos muito mais tempo no programa, eu gostaria de dizer que este iceberg que sai fora da água e que brilha, que é a arte, só existe porque por baixo existe uma grande massa cinzenta de água, que é a cultura e que empurra este iceberg à superfície. E este é um investimento que parece-me absolutamente essencial, que é um investimento em que isto tem que ser parte do discurso político do Estado, tem que haver muito mais dinheiro para a cultura, não é um pouco mais, é muito mais dinheiro, porque é um belíssimo investimento, além de que vamos ser todos muito mais felizes. Afonso, o papel da imaginação, não podemos sair daqui sem falar da imaginação, não é? Da imaginação, da ficção e da importância de sonhar. Sim, muito importante. Eu queria ainda... A efemeridade? Mais uma vez. Há aqui há dois exemplos que eu gosto muito em relação à efemeridade. Há um midrash que fala sobre a criação, o princípio do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e diz que existiam uns anjos que duravam o tempo de uma canção. Ou seja, há os anjos eternos e há aqueles anjos que aparecem só, cantam e desaparecem no nada outra vez. E eles tinham um valor absoluto porque é repetível.
Nós ou ouvíamos ou não ouvíamos. E a partir daquele instante nunca mais se ouviria aquela canção cantada daquela maneira. E o Alfredo Marceneiro tem essa percepção. Em 1930, quando se começam a gravar os primeiros discos, ele está escandalizado porque diz: estão a estragar o fado, porque estão a estragar a minha linda canção, porque eu canto como se rezasse. Porquê? Porque ele cantava, aquilo era um momento único e por isso mesmo absolutamente valioso, e de repente era gravado e já podia ser repetido e ouvido outra vez, e outra vez, e outra vez. E esse cansaço, essa repetição destrói um pouco o valor daquilo que é efêmero, que neste caso a dança. Mas também dá o acesso. Mas dá, claro, e também é muito importante e as coisas que duram também são muito importantes. Na verdade, um bom casamento entre as duas coisas e saber valorizar as duas são muito importantes. E a imaginação, claro, é através da imaginação que nós criamos tudo o que temos, tudo. As nossas cadeiras, as nossas roupas, tudo o que temos foi a imaginação. Não há imaginação que nos dê mais tempo e, de facto, este programa teve um percalço triste que nos roubou tempo. Agradeço a todos. E assim especialmente, Afonso, porque não fazia a mínima ideia do que é que vai acontecer agora, mas esteve aí a falar-nos de vozes de anjos, e há uma surpresa para todos, para os 4 oradores deste Fronteiras 21 e para todos nós. Vamos ouvir uma voz de anjo, porque eu ouvi dizer que há aqui na sala alguém com voz de anjo, que faz parte do grupo coral etnográfico Vozes do Campo Branco, em Cascais. E eles estão aqui connosco, e porquê? Porque o cante alentejano é património cultural e material da humanidade desde 2014, e esse é um aspecto que este Fronteiras quis lembrar aqui também. E por isso, com essas vozes de anjo, vamos lá saindo. Vamos lá saindo por esses campos fora, que amanhã vem vindo do lado de Aurora, do lado de Aurora, e amanhã vem vindo por esses campos fora, vamos lá saindo. Os olhos que olham para o chão de repente, esses é que são que